Pronto, prontinho, começou. Pode? Pode sim. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Tayane. Hoje a gente vai falar um pouco sobre nutrição de aves. Nós escolhemos falar sobre os psitacídeos, porque são o grupo de aves mais comumente observados, né, nas clínicas veterinárias, nos zoológicos, nos criatórios. E é isso aí. Pode passar, Alejandra. Então, os psitaciformes são as aves extremamente populares, né? São aves muito sociáveis. Quem já teve um psitacídeo sabe como elas gostam de interagir. Elas são aves extremamente inteligentes, têm um cérebro muito desenvolvido, né? A capacidade cognitiva delas é muito alta, então elas imitam sons, cantam. Eu estagiei numa clínica que tinha um Lores internado, foi internado lá em um tempo, e ele conseguia imitar perfeitamente o som do telefone. Então era muito difícil saber quando o telefone da clínica estava tocando e quando era o Lores que estava cantando. Então são aves extremamente inteligentes e elas possuem uma dieta muito diversificada, né? Nós encontramos pisciformes granívoros, onívoros, frugívoros. Então, eles têm uma dieta muito diversificada, além de ter uma coloração muito exuberante. Aí, pegando um gancho da apresentação das meninas da manhã, por eles terem coloração muito exuberante, muito forte, acaba que elas são muito atrativas para o tráfico de animais, né? Quanto mais rara a ave for e mais chamativa ela for, mais cara ela é e mais traficada ela é, infelizmente. Pode passar. Como eu falei, são aves com cérebro extremamente desenvolvido, né? São aves muito inteligentes. Elas possuem cabeça larga e robusta, um bico alto, extremamente forte, né? Capaz, se você der um mole, você... quem já tomou uma bicada de um papagaio sabe como é que dói. E no caso de uma arara, pode até arrancar um pedaço. Representa um bico alto, forte, curvo. A aparência costuma ser fosca, né? Quando tá com um bico mais, com um aspecto mais brilhante, é um alerta, né? Que pode ter alguma patologia ali evidente. Possui pés curtos e articuláveis, né? Os pés desses animais, eles são zigodáctilos. Eles apresentam dois dedos voltados cranialmente e dois dedos voltados caudalmente. Isso faz com que eles sejam excelentes animais escaladores. E também eles têm uma habilidade muito boa de levar o alimento até a boca, né? De manipular o alimento. Além disso, eles possuem uma musculatura da mandíbula e da língua muito desenvolvida. Eu coloquei duas imagens aqui para vocês verem, uma de dissecação e outra mais didática, né, um desenho ilustrativo para vocês verem como essa musculatura da mandíbula é desenvolvida, porque eles precisam imprimir uma força muito grande para quebrar o alimento, né? Eles se alimentam muito na natureza, muito de coquinhos, de sementes, de frutos que têm uma casca mais grossa, então eles precisam de uma força, imprimir uma força muito grande para poder quebrar aquele alimento e se alimentar. Pode passar. Botei um pouco aqui umas fotos sobre empenamento para mostrar como é que funciona. A gente chama o empenamento das asas de remiges e o empenamento das penas de retrizes. Aí mostrando aqui um pouco como que é a organização das penas das aves. Nós temos as penas primárias, que são as penas que estão anexadas aí aos ossos da mão, né, dos dedos. Temos penas secundárias, que são os ossos que estão ali inseridos na ulna, no braço, né? Temos as penas marginais e as penas de cobertura, que são o conjunto dessas todas, né? Que são as primárias, secundárias, as marginais que estão em verde e a álula. Pode passar. Falando um pouco do trato gastrointestinal, os psitacídeos, eles são aves que possuem englúvio, né, que é o papo. Esse englúvio é lobulado e voltado mais para o lado direito. Isso é muito importante você levar em consideração quando você for fazer uma alimentação forçada, por exemplo, no animal que está internado. Esse papo ele vai servir para armazenar o alimento quando o resto do trato gastrointestinal estiver cheio.
Aí, e chegando mais embaixo, nós temos o proventrículo, que é o estômago químico dessas aves. Ele vai fazer a digestão química do alimento. E mais embaixo nós temos a moela, que é o ventrículo, que é o estômago mecânico dessas aves, que vai fazer a parte de maceração daquele alimento, das sementes e tudo mais. As aves que são de vida livre, elas apresentam a moela muito desenvolvida, porque elas se alimentam muito de sementes. Então, as aves que se alimentam de sementes, elas têm um trabalho mecânico muito maior. E essas aves que são de cativeiro, que se alimentam muito de ração extrusada e tudo mais, acaba tendo essa moela menos desenvolvida, né? E o Loris também, porque a alimentação dele é baseada em papa, né? Em néctar. Aí nós temos também que essas aves elas não apresentam seco e muitas dessas aves, né, muito desses psitacídeos, mas não são todas as espécies, elas também não apresentam vesícula biliar. Pode passar. Eu coloquei uma imagem aqui para mostrar um pouco do estômago, né? E mostrar como o estômago, a moela, né? Elas apresentam uma camada muscular muito desenvolvida justamente devido à alimentação baseada em sementes, né? Na natureza dessas aves. Além disso, eu esqueci de colocar um esqueminha sobre o fígado, né? O fígado também é muito importante, ele evidencia muito a saúde do animal quando ele tem uma dieta errada, né? Um manejo nutricional errado. Então a gente visualiza muito dentro da clínica, no raio-x, aquela proporção de 1 para 1, né? Sobre o coração e o fígado, né? Se tiver o fígado aumentado, a gente tem um problema hepático. Se tiver o coração aumentado, a gente tem um problema cardio, né? Pode passar. Aqui eu coloquei uma imagem de algumas aves para mostrar um pouco da diversidade dessas espécies. Eu coloquei um arara azul, uma araracanga, uma arara canindé e uma marianinha. Pode passar. Agora o Felipe vai continuar falando com vocês sobre necessidades nutricionais. Então, vamos dar seguimento aqui, né? A apresentação do Tayane. As necessidades nutricionais dos psitaciformes, psitacídeos, ela envolve semente. A gente pode pensar, com essa musculatura bem desenvolvida do crânio, da cabeça, da mandíbula, que às vezes é muito difícil de ser comido, e nem todos os animais aproveitam daquele fruto, como as próprias sementes, os coquinhos, né, castanhas, brotos também. Tem uma imagem de goiaba, vejo pé de goiaba, eu já imagino elas ali tudo destruindo as goiabas e não sobrando nenhuma. Alguns psittaciformes aí também podem ter na sua dieta insetos, ou pequenos animais, dependendo. Vamos pensar agora no inverno, já tem uma escassez de alimentos, então muita oferta de alimento cítrico, que não é tão preferido deles, mas eles vão vai ter que, uma hora a fome aperta, eles vão ter que se virando, mas com certeza, com esse intelecto todo desenvolvido, eles têm a capacidade de diversificar um pouco sua alimentação, e claro, no meio natural, eles estão ali instintivamente já se balanceando, né, através dessa nutrição, e a natureza também vai dando os nutrientes que são necessários a partir dos seus tempos, né, a partir das estações. E, continuando aqui, algumas espécies se alimentam dos frutos verdes, né, que tem muito tanino, e o tanino, ele também é limitante de palatabilidade. Alguns animais se afastam mesmo, não ingerem certos alimentos que têm tanino, mas para eliminar os efeitos tóxicos e hepáticos também do tanino, nós vamos comer argila, mordisca, às vezes tijolo nas construções também, mas vivi nos barrancos também, dos rios, e isso daí ela vai ajudando também a suplementação mineral desse material. Já vi também algumas no Pantanal, elas têm o hábito de andar na beira ali do rio, onde
não tem jacaré, essas coisas também, predadores, onde um local mais tranquilo, onde elas ficam cavucando a areia ali, onde está um pouco mais molhado, pega alguns minerais, sais minerais também. Pode passar, Leandro. Aqui eu coloquei duas tabelas, né? Uma na esquerda seriam as principais espécies, algumas espécies aí catalogadas pelos autores no livro do Tratado Silvestre, uns pesos médios, de um animal de idade jovem para adulto, e, claro, indivíduo por indivíduo vai variar isso daí. A variância tem uns aí de 300 gramas de variância, na cacatua, por exemplo, né? E aí você vai ver que é o porte do animal. Tem uns muito grandes, uns pequenininhos, dependendo do peso também, você consegue, possivelmente, não, coisa vai mensurar a idade também daquele animal, se vier de tráfico, sabe? E quando se trabalha com citaciformes, realmente tem muito estudo já sobre eles, é um animal muito visado, passa muito na clínica, tem muito em zoológico, criadores e tudo mais. Então, a gente já tem uma base escrita muito boa sobre eles, que dá para aplicar as técnicas, confiar nos dados também, porque o N disso daí é grande, são vários indivíduos que foram avaliados, mas realmente, pela individualidade deles, temos uma diferença. E na nossa tabela da direita, são também algumas espécies, periquitos, papagaios, e um tipo de um ambiente que eles viveriam a média, né, um local assim, vivem mais em gaiolas, viveiros pequenos, recintos grandes. Também a sua dieta média, isso numa pesquisa com vários criatórios, né, o que eles usam geralmente, as rações, a base calórica da ração, e a ingestão, isso que eu queria que fosse tentado nesse slide aí, sobre a ingestão, a quantidade de alimento que foi ingerido em relação ao peso vivo daquela ave. A gente está pensando numa ave de baixo peso, né, que a gente tem que pensar em quantidades menores também. Qual que seria essa ingestão? Será que essa baixa ingestão já está suplementando ela, já atende às necessidades nutricionais dessa ave? Quando eles alegam que na ração tem certo nível proteico, em 100% da ração, então a gente espera que isso esteja passando para o animal, que ele esteja assimilando esses nutrientes. Porque se forem aves que são PET ou de criatório, isso, a parte nutricional, ela tem um peso muito grande no orçamento, né? E pode passar, Leandro. Aí também coloco uma tabela, não é a receita do bolo, mas é uma média, pode variar para mais, para menos, como as pesquisas de opinião, mas o que poderia ser composto uma ração para psitacídeos, usar a ração mesmo comercial, poder fazer uma variância de verduras e legumes, frutas também, e 1% de sementes e frutos secos. Se na natureza, talvez, numa época que só tenha coquinhos, elas têm que se virar com isso. Claro, o animal, na natureza, ele vai estar numa certa deficiência, mas dependendo, ele acaba se balanceando, é proporcional, o corpo deles aguenta. Um animal de cativeiro, não, se ele nasce e já cresce em cima de uma base de uma ração comercial, aí você tem que ficar muito atento mesmo a se está atendendo as necessidades, senão vai prejudicando o animal, pode ter perda de peso, diminui a imunidade do animal, pode trazer doenças, e doença em ave, pegue uma, passa para outras, também é um prejuízo econômico muito grande. E na tabela da direita também, que é um compilado, né, também não é só isso, vai muito além, mas os principais itens, né, esses são zoológicos, eu acho que no estado do Pará, eu esqueci o nome deles, são nomes de pessoas, o resto das siglas ali. Não, mas são parques zoológicos, 3 parques zoológicos, fizeram a pesquisa que eles dão, e seguiria nessa base. Banana, mamão, manga, melancia, que tem muita água, abacate, é interessante, eu vejo eles na natureza devorando
aves de abacateiros, né, quase que inteiro. O coquinho, cacho de açaí, é interessante para os animais que são mais da região equatorial, aqui descendo para o sudeste, sul, Pantanal, já são outros tipos de coquinhos também. Aí as castanhas do Pará, amendoim, a semente de girassol que o pessoal chucha mesmo no coxinho deles lá, e tem animais que passaram 30 anos. Aí que eu questiono alguns casos também, o pessoal fala que semente de girassol é ruim mesmo. Se ela for única na dieta do animal, faz muito mal. Como qualquer outra coisa que for única, também faz muito mal. Mas você tem casos aí de mas ficaram anos mesmo. Claro, comendo um angu, uma frutinha ali, lá, mas na base mesmo, semente de girassol. Bom, foram vivendo, mas eles já têm uma longevidade alta em relação a um cachorro e gato, que ficam entre nós aí por 15 até no máximo aí 20, 25 anos. Bom, citastídeo, a maritaca mesmo, você pode ter aí 20 anos, uns outros aí de 60 anos. Então, longo prazo mesmo. Fonte proteica, ovo, mas creio que também dá para suplementar com uma farinha de tenebro, talvez, isso é para fazer estudo. Então, a ideia é para o pessoal do GES, pessoal que é da veterinária também, de fazer. Tem tenebro que é usado para passarinhos, né, que são setívoros e tal, que buscam uma fonte proteica por eles, que são aquelas larvinhas, e talvez a farinha disso tenha um nível proteico que atenda, e até barateia um pouco. E aqui eles botaram, né, a ração que eles usam lá, né, gasol. Pode passar. Pô, valeu, Maria. E eu já aprendi muito, só na parte da Tayane ali, ela tem prática na clínica com esses bichos, já foi mordido muitas vezes. Eu, poucas. Mas algumas a gente vai para aprender mesmo, para aprender. E quero que tenha muita atenção, algumas coisas aqui também. São coisas que tem literatura, são coisas do dia a dia. Mas os pontos que, sabe, nenhum mix de sementes, nenhuma ração, aquilo vai complementar tudo, né? Um momento ou outro, seu animal vai precisar de um suplemento vitamínico, vai precisar tomar um vermífugo, vai precisar de N coisas para manter, né, o padrão, a necessidade nutricional básica durante todo o ano dele. Então, é buscar complementar, e nisso a alimentação ela já serve de enriquecimento ambiental, de desestressante para eles, e que elas selecionam. Isso a gente vê na clínica, às vezes tenta colocar uma ração que come só uma parte colorida, o resto deixa, outros que gostam só das sementes mesmo, e deixa outras coisas. Tem que avaliar isso, olhar sempre o que resta. Pessoal de grandes aí, que gosta de olhar coxo, né? Eles falam, você tem que olhar o coxo. O teto da vaca está no coxo. Aí é mais ou menos da ave também. Eu olho o chão da gaiola, as fezes vão falar muitas coisas sobre a dieta dela, sobre o que ela está passando, se ela tem problema hepático, renal, e o que ela come, a casca que ela deixa, tudo para mim é informação. Então, sabe, você tem que estar investigando aquilo ali, porque para o profissional que vai trabalhar com animal pet, para uma arara vermelha, não sei, deve ser uns 5 mil, 7 mil reais um animal desse. Então, se você for dar uma informação para o proprietário dela, você tem que dar uma informação funcional e que seja plausível, que você tenha uma base sobre ela também. E, claro, experimentando, sabendo, fazendo, às vezes até indicando, ó, vamos tentar fazer isso, vamos avaliar se estiver indo bem, porque também suplementar a mais também causa desequilíbrio. E, no fim, aqui, ó, cuidado ao comprar as misturas granel. Contaminação com fungo, bactéria que está no ar, poeira, sujidades em geral, que são possíveis alérgenos. Os agrotóxicos também, que às vezes aqueles alimentos que são mais sobra, que não passaram por um processo de limpeza, aí
né, os que chegam, né, na prateleira do supermercado, uns restos, que vai parar no sacaria granel, vai virar ração para os bichos. E tem que ter cuidado. Não precisa também deixar de comprar mais barato. E nisso também é outra tabela, mas não são números assim tem que ser 15%, varia. Os autores vão falar mais, outros menos, mas essa é uma média também encontrada da porcentagem que tem que ter na alimentação delas, numa fase de manutenção, de muda, reprodução, crescimento. Eu estou pensando no conjunto inteiro, também vou trabalhar com reprodução, se eu tenho um casal lá, ou não, já tem a questão da reprodução, então pode esquecer isso. A gente faz um crescimento inicial, manutenção, época de muda, altera ali, diminui carboidratos, e vão pensar a base como a manutenção. Lipídios baixos mesmo, mas está mudando, tem gasto energético, então a gente aumenta lipídio, é um outro tipo de energia, a proteína aumenta também. Está crescendo, o animalzinho está querendo, e vamos fazer uma muda boa, trabalhar para aquele, ou se você mesmo tiver sua criação, você vai ver elas fazendo empenamento perfeitamente. Esse animal com problema de defeito de empenamento, é difícil consertar a curto prazo, médio prazo, tem que esperar. E nisso daí, às vezes, você vai perder uma venda de um animal, ou já fica queimado mesmo, pessoal, às vezes o bicho é tudo feio, aí queima. Pode passar. E como a gente já vinha falando antes, né, tanto para mais quanto para menos, leva a deficiências, a doenças, né? As deficiências alimentares, nutricionais, elas afetam, assim, sistemicamente o corpo inteiro. A coloração das penas, a vocalização já muda, você vê que o animal está mais fraquinho, já não se interessa por reprodução. Eu acho que o professor de reprodução fala, alimentação, diminuiu o alimento, mudou os alimentos bruscamente, essas coisas, a primeira coisa que afeta é a reprodução do animal. Então, e os comportamentos típicos. Uma fome, assim, daquele animal que come muita coisa, mas aquilo não tem nada, né? Não tem nutrientes dentro daquilo ali. Então, acaba querendo mastigar tudo, começa a ter estereotipias também. Bem complicado. Pode passar. E aí, ó, a carência, né, dos nutrientes. Aí você tem, falando sobre as penas ali, ó. Não sei se a imagem, eu coloquei umas setas também, umas pontinhas pretas, né, nessa arara azul. E uma deficiência proteica, alimentação com baixo nível de proteína, talvez ela estava numa fase de crescimento, ou na fase de muda, começou a dar defeito. Então, tinha que avaliar o momento que ela começou a aparecer isso, qual que era a alimentação, o que tem se passado desde então, para saber como alterar, mas, bom, tem que esperar as outras crescerem, né? Corrigir as deficiências alimentares, né, nutricionais, e esperar as outras crescerem. Distúrbios hepáticos, nos outros animais, animal tem sangue, que a gente olha o olho, a gengiva, vê ela amarelada, já problema hepático. A ave não, pode ser que a gente, brasileirinha, uma outra espécie, não sei. Nossa, ela tá toda doente, tadinha, sabe? O fígado dela já tá em insuficiência, já tá lipidótico, provavelmente, lipidose. E isso já começa a refletir na coloração das penas. Pode passar. Eu tentei passar aqui, não deu certo, não. Olhar muito a condição corporal, isso é indicativo de mais ou menos, se você tá certo na sua dieta. Você vai formular a dieta para a pessoa. Pode ter todos os livros ali na sua mão, entrar nos sites, fazer aqueles cálculos, tudo. Mas aí você vai indicar, começa um dia, um mês, 2 meses. Como você vai avaliar se está dando resultado ou não? Vou esperar o cara reclamar. Você tem que ter alguns padrões. Não, vamos avaliar a condição corporal através
de musculatura peitoral, ou de padrão de empenamento, sabe, de ganho de peso também. E esse é um score, eu acho que é padrão. Tem outros também nos níveis, mas esse é bem simples, de 1 a 5. E palpavelmente ali, no osso da quilha, né, a gente já sente a musculatura peitoral, já sabe. E identificando essa nuance aí, a gente já começa a suspeitar que ela passa por alguns problemas. Pode ser que visivelmente é uma ave que está normal, de comportamento, ela está comendo bem, as fezes estão legal, mas parece que perdeu peso em algum momento ali para trás. Ou tem perdido peso. Vão controlar peso, vão ver todo dia qual é o peso dessa ave, saber se está ganhando, perdendo, avaliar o que foi feito, se teve algum evento estressante também antes ali que levou essa perda de peso, ou ela nunca ganhou peso também, individualidade do ser, pode passar. E também, quando a gente pensou em fazer a apresentação, o que ia falar e tal, juntando o GES e o GENAM, pensando em vários grupos de aves, eu falei, não, mas vamos tentar minimizar isso. Aí pensamos no maior grupo, né, psittaciformes ali, muita coisa para falar. E aí depois, animal de vida livre ou de cativeiro? Eu falei, vai ter que ser dos dois. E atenção para o animal de cativeiro, isso acho que para qualquer animal que vive em cativeiro. Estresse e ansiedade é demais, é ambiente. Vi de nós, né, momento de pandemia, galera em casa pirando. Imagina eles, isso é real mesmo. Não precisa perguntar a eles, não precisa falar. Acho que só de olhar para a cara deles, eles só, não é bom. É aceito viver aqui, dependendo, mas não é bom. E tem que ter estímulo alimentar, estímulo no espaço, né, com brinquedos, coisas para incentivar a criatividade, incentivar a imaginação deles, para eles serem, para fazer arte mesmo, destroçar as coisas, ter interação social. Não pode se privar o animal, que é inteiramente social, de interação social, criar ele sozinho. Ele não vai viver muito tempo, pode estar na melhor ração, mas não vai. Falta algumas coisas ali que são. Até se compra, você tem que comprar o alimento e tal, mas você criar o espaço, você tirar isso de sua cabeça e sua mão de obra, isso não custa nada. Deixar o indivíduo ter outro indivíduo perto, interação social. Claro, se você quiser fins reprodutivos, sempre um casal mesmo. Mas não ficar trocando também, não deu certo com esse, porque se eles formam parceiro, é difícil de separar. Vou passar. Também queríamos falar com vocês algumas doenças nutricionais. E a primeira aí a ser falada são os lipomas. Lipoma tem diversas espécies e são tumores benignos, né, no tecido adiposo, em algumas regiões. Eles crescem exacerbadamente, ficam debaixo da pele. A gente pode pensar em várias outras coisas, mas se não for feito um exame mais acurado, é difícil descobrir, né? Só de olhar, assim, pode ser várias coisas, mas é ter uma noção que é um tumor benigno. Bom, mas a gente já vê aquilo ali, já pode associar. Ele sempre é um indicativo de coisas lá para trás. Obesidade do animal, hipotiroidismo, também afeta a alimentação, baixo funcionamento da tireoide. Alguns fatores genéticos, eu falei, aquela ave desde o início não tem ganhado peso, ela não cresce na musculatura, ela come a mesma ração, a mesma base nutricional das outras aves, tem o mesmo aporte proteico, mas não cresce. Ela tem um fator genético ali, que avaliar pais, avós, e se tiver controle disso, quem são, se tiver alguns problemas também. Aves obesas também, ou que apresentam o lipoma, mas nem a obesidade da ave, o lipoma não está intrinsecamente ligado a ela, mas aparece geralmente em maior parte mesmo, mas tem aves que tá com um corpo saudável e tudo mais, mas cresceu-se um lipoma numa região onde já tem um normal acúmulo de gordura, mas isso dificulta de voar, de andar,
E essa dificuldade elas sentem, repercute na alimentação, na reprodução, por aí vai. Também quando for extremo, né, ulcerar, isso tudo é uma problemática que às vezes poderia estar sendo evitada com a questão da nutrição. Já que os lipídios é entre 8% e 12%, nessa fase, não dá semente de girassol, né, só. Poder fazer uma conta melhor, balancear isso, deixar sempre lá para baixo. Uma época ou outra, oferecer um melhor aporte, principalmente em dias frios. E a modificação de dieta também, fazer uma implementação de exercício físico, para ela se movimentar, já que são excelentes escaladoras. Gosto muito de ver elas correndo nas grades lá, elas parecem as tartaruguinhas do Super Mario. Mas é movimentar, elas estão gastando energia ali, movimentando o bico, as patas. Não é possível delas voarem tanto quanto elas voam na natureza, quando elas estão em cativeiro, mas já fazendo isso daí, mas tem que ter coisas penduradas, trazer atrativos para elas poderem se movimentar de um lado ao outro, observar, se tiver num espaço maior, onde você tem uma altura, um pé direito alto, que elas possam até voar, observar se elas não vão para algum canto, poder incentivá-las a buscarem locais. Pode passar. Também temos uma hipovitaminose A, também, que é um problema muito comum. O abaixo suporte, né? Baixo oferecimento, o animal não metabolizou vitamina A, e isso o animal come muito semente. Eu falei, tem os problemas, vão vivendo, mas vão vivendo sofrendo. Na imagem eu separei aí, né, que é a metaplasia, que é um crescimento também exacerbado de tecido, lá já bem dentro da boca mesmo, tampando o glote, né, a parte ali que seria a glote, né. Também pode dar no sistema gastrointestinal como um todo, vai descendo, urogenital, na região de ânus também. Na imagem de baixo, o canarinho, mas é para mostrar a hiperqueratose. Também, quando a gente vê um animal assim, já pode imaginar que tem uma deficiência nutricional de vitamina A. Pode ser outras coisas também? Pode, mas vamos fazer exames, né, para fazer um diagnóstico diferencial disso e tratar a causa mesmo, mas é muito indicativo. Poucos veterinários, ou quem mexe com animal, zootecnista, até mesmo alguns agrônomos que estão na produção aí de bovino, suíno, eles até dão uma olhada sobre, eles entendem, mas eu falo, já abriu a boca, já olhou dentro da orelha, já olhou debaixo do braço do animal. Então, é um olhar atento, que a gente consegue encontrar indicativos de algumas doenças que, opa, não precisa daquele tanto de medicação, é uma questão só de mudança de dieta. Popular. A outra era uma hipovitaminose, né, uma baixa concentração de vitamina D, agora uma hipervitaminose D, que tem uma desordem intestinal que causa essa excessiva absorção da vitamina D, e que ela, em conjunto com cálcio e tudo mais, leva a uma calcificação, tecidos moles, às vezes das asas, das próprias articulações também, porque o corpo acaba metabolizando e vai colocando esse cálcio com a ajuda da vitamina D nas articulações. É um problema. Tem pouca experiência sobre ele, mas geralmente a gente não tinha o que fazer depois que uma articulação já começou a calcificar, dificilmente voltava. Então, uma ave, bom, se for papagaio, citacídeos, vive muito bem, porque eles usam o bico para escalar, são excelentes nisso. Pode passar. E a duplinha do mal, né? Fósforo e cálcio. Também está em todos os bichos também. Se não regular isso daí, isso é a nutrição de qualquer animal, pessoal,
É uma das bases também. Se você não mexer com eles, na proporção deles, você acaba tendo muito problema mesmo. Igual se tiver muito fósforo, inibe o cálcio. Aí você tem menor remodelamento ósseo, aquele animal não cresce, começa, pode, se for filhote, pode ter uma, defeito, né, de formação das patas, de alguma asa, dependendo. E o excesso do cálcio também vai ter o hipercalcitanismo, né? Que aí já dificulta a absorção de ferro, de cobre, zinco, magnésio, outros minerais também, só de potássio. Aí já, bom, já o tanto que já não estou tendo tanta absorção. Se a garantia da ração me dá uma baixa porcentagem disso e já tem na ração alto cálcio, talvez, será que eles estão sendo processados? E se eu tenho baixo cálcio, problema demais em ave, retenção de ovos, osteodistrofia também demais, e é muito rápido. O cálcio metabolismo muito rápido mesmo. Eles perdem a pata entorta e depois não volta. E teve gente que já conseguiu meio que voltar, mas não deu muito certo, porque não ficou firme. E a se atentar, falei antes, a relação. Porque precisa estar balanceado, precisa estar atendendo a necessidade daquele animal, procurar a melhor informação de quais são as necessidades de, desses micronutrientes. Pode passar. Há diversos fatores que influenciam na dieta. Já falou tantos, muitos já estão até escritos aí, estações do ano. Mas você pensar, vai pensando quando for a mudança do inverno para a primavera, o que vai ser as frutas daquela estação, as sementes, gramíneas, tipo de animal que a gente vai ver mais, o que eles vão comer mais, então, será que vai comer menos? Inverno, os dias são mais curtos, então animais diurnos vão ter menos tempo do dia para se alimentar, come menos. À noite tá todo mundo dormindo, e passe o frio que for. Mas no outro dia tá lá, em pé, vai. Tem coisa até que os dias começam a ser mais longos. Tem mais tempo para voar, tem mais tempo de sol, o dia está mais quente, tem mais energia. Então o sangue está quente. A forma do alimento, ser extrusado, seria em formato de meia-lua, seria um cilindro, uma bolinha. A variedade que a gente coloca de alimentos, se colocar muitos, elas podem selecionar. Se a gente bota poucos, talvez elas se acostumem e não aceitem outro tipo de alimento, ou de uma outra textura, né? A quantidade e qualidade sempre avaliar isso em relação ao peso do animal. E elas ganham peso, em uma semana pode ganhar peso que vai interferir na quantidade de alimento que você vai dar. Se você for fazer a conta em relação ao peso vivo dela. E a qualidade também. Dependendo da qualidade, você pode diminuir mais ainda. Eu estou gastando pouco com alimentação, estou tendo ótimos resultados. Isso aí. O pessoal fica de olho mesmo nessa pessoa. Na relação da muda, que eu falei para não ter problemas de treinamento, não ter problemas de crescimento, você tentar um olhar atento também, anotar datas. Pessoal que mexe com torneio, é igual o Neymarzinho, né? Tem que treinar muito antes, tem que preparar um tempo antes. Campeão, às vezes, não chegou lá para... Nem foi campeão, o Messi foi campeão. O campeão não chegou para ser campeão da noite para o dia, ele foi treinando, né? Foi se preparando. E quem vai para torneio, tem gente que requisita um profissional, alguém que tem um entendimento grande sobre certo animal exótico, né? Falar, eu queria participar, o que eu tenho que fazer antes, documentação, se está ok. Alguém para ver essas coisas, que tipo de alimento que eu dou, eu quero que as penas fiquem mais brilhando, o que a gente vai fazer. E isso, hoje em dia, o mercado já te tem vários produtos que você pode estar usando ali, que dá uma incrementada no animal.
Momentos de reprodução, importantíssimo também. E caiu, né, teve uma deficiência nutricional, vai afetar direto na reprodução. E utilizar isso para enriquecimento ambiental. Por eles. Não para a gente, mas por eles. E fazendo por eles, a gente ganha também, né? Muito. Pode passar. Também viemos trazer aqui para vocês algumas dicas também, umas ideias sobre manejo nutricional. Seriam ofertar alimentos frescos, alguns cuidados, né? Na temperatura ambiente, claro. Vamos pensar no mais natural possível, mas um alimento fresco, lavar ele, porque pode ser que tenha um agrotóxico, alguma sujidade, um alérgeno. Não estocar alimento por mais de 30 dias, principalmente ração. Tente comprar ou ter para os 30 dias, para sempre estar pegando alguma mais nova, que foi preparada mais nova, talvez tenha um controle, uma qualidade melhor. As rações extrusadas também, elas estão vindo aí, estão se sabendo através de estudos que elas estão apresentando um maior aproveitamento dos nutrientes, e consegue, né, acumular naquele pelletzinho ali muitas coisas. Aí a gente atende uma certa parte da nutrição, das necessidades. Claro que tem que ser suplementado. Não colocar a semente, né, em vasilha fechada, porque pode criar um ambiente mais anaeróbio ali, ou com crescimento bacteriano, de fungos também, porque pode ter umidade, e se gerar calor, vai ter crescimento de fungo, mas que a gente não precisa ver, mas pode ter esporos, né? E mexer, oxigenar sempre. Fazer uma troca, se for fazer uma troca de mix, trocar ração, trocar algum alimento, começando a diminuir o mamão, ou encarecer o ovo, tem que trocar, já começar a pensar de forma gradual. Isso também acho que é prático para a maioria dos animais mesmo. Não dá para trocar da noite para o dia e esperar que vai dar certo, não. Porque se der errado, você vai gastar o dobro do tempo para corrigir esse vacilo. Vou passar. As verduras, né? Eu falei higienizar. As frutas também, algumas também, se for para comer com casca, higienizar elas e tal. Cloro, vinagre, cloro, água sanitária, né? Fazendo a proporção, claro. Vamos acadêmicos, não vamos só jogar um copinho, não. Faz a proporção, porque muito cloro é tóxico. E você sabe qual que será a dose tóxica? Não sabe, então é melhor deixar. Aí fica um resíduo no alimento, mas aí também não é de causar efeito, não. E as frutas frescas, né? Temperatura ambiente, não dá. Ah, tem uma partezinha aqui que está meio ruim, vou tirar. Bom, vai a responsabilidade, mas não é bom mesmo, não, porque eles são mais sensíveis, eles talvez não iam escolher. Eles comem, talvez, por não ter outra opção do que comer. E a ração farinhada, cuidado, porque deixar ela exposta também, a superfície dela ali pega muita umidade, parece fundo, não dá para ficar mexendo. Pode passar. Aí também, a gente vai apresentar para vocês alguns produtos, sem fazer propaganda, mas porque tem pouca concorrência. Essa marca Megazoo tem de diversas espécies, tem ração para N animais. Aí fizeram agora com o Louro José. Até queria saber, eu acho que deve ser homenagem póstuma, não sei, mas com alimentos integrais, muito interessante. E a outra básica deles, né, da Megazoo, que o pessoal leva para zoológico, tem pacote de 15 quilos, eles podem fazer sob encomenda também, dependendo do seu caso. Então, muito boa. Vou passar. A Alcon também é outra empresa que serve.
Já falta mais, tem mais coisa. O Brasil liberou ter tudo, então falta produtos. Mas aí dá para ver, né, a diferença do tamanho, do pelletzinho, do grãozinho, formato, porque elas selecionam. A Duda perguntou o que eu acho da comida de hamster, né? Peraí, deixa eu formar lá. Da comida de ave para hamster. Também não vai, pode ser que tá até exagerando. Voltei? Alguém me fala aí se eu voltei. Voltou, Felipe. Voltou. Voltou. Caiu. Mas não, né? Nossa senhora, não dá para misturar ainda mais assim, de uma espécie diferentíssima para outra. Né? Apesar de que o hamster vai roer de tudo, mas não é bom ele roer de tudo. Se está sob nossa supervisão. O pau quebrou aqui. Eu me acho loucura. Acho que ela não vai fazer mais isso, não. Não, oferece. Talvez porque eles também desconheçam que tenha produtos específicos para cada um. Né? Então. Não tem, mas você quer comprar desse? Vai, tem de passarinho aqui. Às vezes dá muita semente de girassol para hamster, sabe? É porque tem ali, mas não é 100%. Eu entendi porque que eles vendem, porque eles acham que eles vão comer as sementes, não é, tem muita coisa ali misturada que não pode. Mas os citáceos é cor, amarelo, verde, vermelho, ainda eles escolhem, dependendo do animal, é foda. Por mais, pode ser que vem da natureza também que eles selecionam, por ter costume com uma certa coloração de frutos, né? Eles vão selecionar, por mais que saiba que a gente sabe que cada um ali tem a mesma quantidade de nutrientes, a indústria garante isso. Passado. E a nutrópica. A nutrópica que também tem alimento para filhotes, incubatórios, aí utilizam muito, né? E centros de recuperação, triagem também. E você não tem, nossa, para alimentação do filhote, você tem que ser muito bom para balancear, para oferecer o mais balanceado possível. A papinha de angu enche o papo, mas quem trabalha com silvestre, e às vezes o pessoal que estejou, pega de mal aí, sabe das dificuldades do dia a dia. A gente já teve que enfiar muita papinha para dentro desses filhotinhos. Eles choram a noite inteira. Mas eu com o coração na mão, nossa, tô travado, porque tem um alimento para isso e eu não tenho. O Trópica patrocina nós. Fazer essa hashtag aí, gente. E a papinha para Lores. As outras também tem, mas valeu. A papinha. Que é um animal diferente, como uma papinha ali. Eu acho que é um pozinho. Eu nunca vi de perto esse produto, né? Mas pelas fotos ali eu já imaginei como que deve ser. Mas também tem que suplementar. Mas ali, professional, né? Te ajuda com 90% do seu serviço, mas os 10% você vai ter que ser da sua mente mesmo. Transgênico, tudo transgênico. É orgânico, tem que procurar outras linhas. Popular. E pensamos, vários desafios, né? Encontramos. A baixa variedade de ração. É só aqui, você pode tentar trocar entre 4 e 5, mas ou umas gambiarra que as próprias casas de ração já faz o mix deles lá e vende.
Quem sabe o que tem lá, são os trem coloridos. É um desafio. Precisa de gente para pesquisar, para oferecer. As empresas também ver que é o mercado, porque tem pesquisa de mercado. Se a pesquisa falar que não é bom, não vão fazer mesmo. Mas a gente está aí, zootecnia, veterinária, pessoal da biologia. A gente quer trabalhar com o animal silvestre, vamos incentivar o pessoal a ter, vamos incentivar os órgãos públicos a cuidarem dos parques, dos lugares, então tem que fazer a nossa parte. Uma dieta exclusiva ou só de sementes, né, acaba levando uma seletividade, então às vezes o cara não fala, não tem tempo para ficar trabalhando com nutrição dessa ave. Gosto de ter, mas às vezes falha um pouco, dou mais semente mesmo, ou aquele mix. Então, ver o que está selecionando, olhar o coxinho, o que sobrou. E partir disso, ó, sobrou. Então, já vou... falando, vou continuar aqui. Desde o que sobrou ali, você já consegue pensar o que aquilo tem, o que levava, né, de nutriente para essa ração, e onde que eu vou suplementar isso. Que seja gotinhas na água. Ausência ou redução da atividade física. Nossa, a ave cativa tem que fazer atividade quase durante o sol nasceu até o sol se pôr, elas têm que se movimentar, senão... E as que se movimentam já fala muito. As que ficam cativas, se não estiver falando também, elas estão com algum problema. Né? Então, tem que fazer isso, elas comem muito, tem que fazer muita atividade, mas ter mais estudos sobre as necessidades mesmo, calóricas da ave, qual é o gasto calórico por dia com as atividades normais em cativeiro. E fornecimento, né, de um alimento constante, grande quantidade, para encher o coxinho ali, você não tem que preocupar com aquilo por um bom tempo. Então, o animal sem atividade física, tecido adiposo, vai crescendo, pode ter uma malformação de um monte de coisa, já começa a ter sobrecarga hepática, sobrecarga no coração, renal também. Então, quem vai trabalhar, às vezes vai encontrar um lugar que o cara já está uma mania de um certo manejo alimentar, não tenha medo de sugerir coisa melhor, não. Fala, não, vim aqui para trazer o bom. Se não quer, então não sirvo para cá, não. E passar. Ô, gente, eu queria agradecer aí o pessoal do Genan, ter trocado muita ideia com a gente sobre questão nutricional, de ter aprendido, a gente aprendeu também. Claro, está muito além disso daí, muita coisa para se falar, tem cálculos, tem fórmulas, né, específicas para você saber a quantidade metabólica, a taxa metabólica desses animais. Então, sair pesquisando, aprofundar. É área de trabalho excelente, é onde que eles querem. Nutrição é tudo. E um bom nutricionista atento, ele vai ser o top ali do lugar, né? E vai ser visado, e você vai ser conhecido, e vai ser chamado, e vai só uma escada para cima, né? E agradecer a Tayane também, que ela é da Federal Rural lá do Rio de Janeiro, da veterinária, fazendo esse intercâmbio com a gente. Eu fiquei até me perguntando, de quem que é essa galera? Aí eu falei, uns é do Gedan. Eu falei, que é? Eu falei, nossa, tá ali também. E agarrou no trabalho, correu atrás, pesquisou, com toda a experiência dela, ensinou tanta coisa. E espero que isso tenha engrandecido também a sua carreira. E bem-vindo aí, pode chamar outros alunos aí da galera para se juntar aqui ao GES, para a gente tá podendo apresentar junto também, e fazer esse intercâmbio de conhecimento. Os casos daí são muito interessantes, vocês têm muito caso aí, o setor de silvestre de vocês nossa, tem pessoas excelentes aí. E galera do Genan mesmo, a gente falou, nossa, a gente não sabia nada de nutrição, o Genan falou, nossa, não sabe nada de silvestre. Falei, então, vou falar um pouco do que é o papagaio, aí vocês falam, então eles comem isso daqui, aí a gente foi aprendendo junto ali, e com certeza tentando dar o melhor aqui para vocês, gente.
No mais, eu acho que tem muita coisa no chat. Tem pergunta? Ô, Felipe, Vou falar, Gabriel. deixa eu te perguntar, teve uma hora que você falou sobre questão de visualizar nas fezes do animal, se ele está com problema hepático, essas coisas. Como que funciona isso? Ah, peraí. Tipo, você não sabe. O cara fala, eu acho que meu passarinho tá com algum problema. Parasita, tá com peito seco. Tô ensinando a clinicar, não, sabendo, ensinando, falando como que eu olho para um animal, como qualquer pessoa. Olharia para ele para tentar falar, vamos fazer uma coisa assim. Falar, limpa essa bandejinha aí, bota um jornal, uma folha em branco nova aí. A partir de agora, até as 12 horas, 24 horas para frente aí, a gente vai, como fala? Vamos avaliar as fezes. O que ele fazer cocô ali, eu vou olhar depois e vou ter uma noção. Quero achar uma figura aqui, cara. Vou mostrar. Ó, o cachorro. Ele tá batendo em alguém, com certeza. Janela. Aqui é assim o dia inteiro. Aqui. Tá vendo a apresentação aí? Sim. Então, esse é o Tratado Silvestre. Na parte dos psitaciformes, né? Claro, em geral. Mas fez o aspecto normal, coloração esverdeada de papagaio verdadeiro. A gente vai olhando como se fosse um score, né? Pensando, não, as fezes de alimentado com sementes. Quem for exemplificar ou falar sobre fezes de pasto tem que falar qual é a alimentação dele também. Fezes de aspecto normal, coloração marrom, uma calopsita alimentada com ração extrusada. Ah, pô, nossa, a calopsita tá meio, tem um trem branquinho ali, mas tá meio estranha, tá doente. Não, tá normal, para aquela espécie. Agora, fezes e urina de uma agapornis alimentada. Consequência, aí tem que saber por que alimentou. Consequência de ingestão de alimentos ricos em corantes. Cada um aqui dá para saber aquele grãozinho verde, o vermelhinho, o trem amarelo. Ele vai pensando, ah, comeu mais disso, comeu mais daquilo. Mas para quem olha assim, nossa, está doente, troquei a ração, isso que adoeceu meu. Não, é porque a ração é assim. Mas aqui, sangue aderido, eu até indico para quem é passarinheiro, tem animal, viu essas fezes mais escuras, se for mais recente, pinga umas gotinhas ali de água oxigenada, e ela reage com sangue, né? Se reagir, borbulhar, tem uma presença de sangue ali, fraca, forte, intensa. Aí é algo a se pensar melhor. Aqui outra excreta, né? Com problemas hepáticos, olha o amarelado, intenso. Já é meio mole. Então, nisso a gente vai pensando na excreção, ararajuba, poliúria, seria várias vezes, né? Era para ser mais concentrado, né, no local, mas parece que ela veio pingando, vários, foi andando, cagando e andando, né, praticamente. O sangue de cacatua. Tem poucas bases, né? Não tem na internet aí muita foto de cocô de passarinho, não, mas a gente vai nessas bases aí, vai identificando. Aqui é onde eu mais me referencio. Mas tem aqui, ó, fezes volumosas matinais, fêmeas chocando, má digestão, com consumo exacerbado de rações extrusadas. Ó, o problema da nutrição aí no psitacídeo. Mas olha lá, se você pegou esse livro, se tiver ele, olha lá, capítulo 28. Como que eu saio? Sacou, Gabriel? Eu entendi. Foi bem ilustrativo. Não, dá uma lida lá. É bacana de ler. E nisso você já vai olhar para o cocô do passarinho com outros olhos mesmo. Aham.
Eu acompanhei um caso ontem, né, de um papagaio de 36 anos que nunca tinha ido numa consulta veterinária, né? E a base da alimentação dele era girassol. Então, o papagaio estava com 400 gramas, né? O normal deles é de 320 a 350, mais ou menos. E já estava tendo alteração neurológica, né? Porque ele não estava mais conseguindo converter não estava mais conseguindo excretar, né? As fezes e a urina direita, então ele estava acumulando amônia, e a amônia é tóxica, né? O ácido úrico é a forma menos tóxica que eles eliminam as excretas. Então ele estava começando a ter um acúmulo de amônia e estava tendo uma alteração neurológica por conta da alimentação. Ó, o Ian perguntou qual a quantidade adequada de fornecimento de semente de girassol. Então, o girassol a gente usa como petisco, né? Igual cão e gato, que a gente dá petisco uma vez na vida da morte, uma vez. A girassol é a mesma coisa, a gente dá um mix de semente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas a base mesmo da alimentação é a ração extrusada e complementar com legumes e frutas. Frutas até menos, porque elas têm muita frutose, né? E acaba não fazendo muito bem para eles. Então, fruta pode, mas não tanto. E é bom complementar mais com legumes e a ração mesmo extrusada. Tem mais perguntas, gente? Galera que tem aí calopsita, arara em casa, né? O momento é agora. Tem alguém que tá dando ração de hamster para calopsita? Consulta online. Não, tá dando ração de calopsita para hamster. Não, mas eu tô perguntando o contrário. Tem alguém aqui que tá fazendo isso? Hein, Duda? Dá uma bagunça. Alguém tem mais perguntas, gente? Senão eu vou parar de gravar. Eu quero agradecer mesmo pela oportunidade. Tem, Ian, tem pergunta? Eu acho que não tem mais hamster, né, Duda? Mas eu tô até vendo que tu não dá pra coitada da Vilma Tereza. Ah, tá. O Ian tá elaborando uma pergunta, tá? Nossa, Duda. Gabriel, eu tenho um amigo que ele também só dá biscoito, água e sal para um casal de papagaio que ele tem. Daí eu tava olhando os stories, né, dele e tal, eu falei, nossa, mas como assim? O que tu dá para ele comer? Ele falou, é só isso mesmo. Aí eu, putz. Aí eu falei, não, olha, pô, a gente tá aqui no Pará, né, cheio de açaizeiro, todo lugar tem, pega um cachinho aí, dá para eles vão adorar e tal. Falei, aí eu me dispus, né, a fazer uma dietinha para os bichinhos, porque, putz, só bolacha, água e sal, um casal ainda, entendeu? Aí... Não, e o pior que quando, assim, eu conheci o papagaio a minha vida inteira, só quando eu comentei alguma coisa, o papagaio já tinha 30 anos. Aí minha bisavó ainda brigou, falou, chegou aos 30 comendo isso, ele vai viver muito mais. Tadinho, imagina que... Acontece muito, gente. O que mais tem na clínica é papagaio que só come biscoito molhado no café, biscoito de sal, essas coisas. E as pessoas falam, nossa, mas ele viveu tanto. Aí fala, morreu com 40 anos, sendo que a expectativa de vida dele é de 80, sabe? Então, Exato. não, gente, não viveu muito, ele viveu pouco. Ô, Denise, eu não tenho muito conhecimento não, mas eu tô procurando.
Se tu quiser, conversa comigo no privado, que a gente se ajuda, tá? Porque eu gosto muito dessa parte. O Ian mandou a pergunta, tá? Falta os dois. Engajamento. Mas difícil, engajamento de quem, né? Eu ia falar sobre isso, né? Porque eu acho que as páginas veterinárias, pelo menos, né? Eu não acompanho muita página de zootecnia, mas eles batem muito nessa tecla da nutrição, né? Porque o que mais tem é manejo errado da alimentação desses animais. O que a gente mais faz na clínica é corrigir manejo alimentar. Então, eu acho que da parte, pelo menos dos veterinários, não falta engajamento. Eu acho que falta muito mais interesse dos responsáveis pelos animais em procurar saber, né, sobre como cuidar daquele animal, porque é muito difícil hoje você ver uma pessoa procurar um veterinário para saber como, ou um zootecnista, ou um biólogo, para saber como cuida daquele animal. É simplesmente pega o animal, procura alguma coisa no YouTube, no Google, aí vai na casa de ração, aí o balconista explica o que ele escutou por aí, o que devia fazer ou não, na maioria das vezes está errado, e trata aquele animal errado a vida toda até que chega um momento, dá ruim, aí o animal chega para emergência e acaba não resistindo. Que nem o caso que o Gabriel falou, da avó dele, né? 36 anos, 30 anos, né? Ele comendo bolacha, água e sal, agora vem querer mudar. É 30 e alguma coisa. Então, eu acho que tem muita mídia. Eu vejo muito mesmo. Eu acho que quase todos os veterinários, biólogos, zootecnistas, sabe? Eles batem muito realmente nessa tecla de nutrição, porque a nutrição, ela agrava muito, tipo, muita coisa depende da nutrição. O animal, o funcionamento mínimo do animal depende da nutrição, né? Então, muita coisa é prejudicada com uma nutrição errada. Então, todo mundo que trabalha nessa área, eu vejo muito batendo nessa tecla da nutrição. O negócio são os tutores, né? Que eu acho que justamente isso, o meu bicho tá comendo tem isso tanto tempo, ou então, por exemplo, o caso da Duda, ela não tinha informação, ela foi numa casa agropecuária, num lugar que tem uma pessoa que não está preparada para isso, mas já ouviu falar que tem gente que faz e instruiu ela a fazer isso, e aí assim, se a Duda fosse uma pessoa que não está estudando, né, por exemplo, ela ia perpetuar isso, ia falar, dá a ração de passarinho, entendeu? Pro teu hamster que vai dar bom. A minha deu, então, né? Mas agora, com certeza, ela já não vai mais fazer isso e não vai mais falar para ninguém, mas é o que acontece, né? O boca a boca, assim. Tem muita resistência, né? Porque eles falam, mas eles adoram, ele gosta muito, ele é saudável, ele vive muito bem. Aí acaba tendo muita resistência, né, em trocar a alimentação. E, pô, é uma alimentação que ele tá vendo que o bicho tá comendo a beça feliz, e daí acaba tendo resistência do animal também. Então, essa mudança tem que ser feita de forma gradativa, né? Até ele se acostumar com a nova alimentação correta, que também é muito palatável. Eu já tive quando eu tinha uns 10 anos, eu tinha uma maritaca que ela brigava com todo mundo se não desse biscoito para ela. Eles são bem abusados. Né? Se você não quer não trocar da noite para o dia, o que ele come não vai dar certo. Ele vai ficar doente, ele vai recusar, vai parar de comer. Tem que ser feito de forma gradual. E quando ele estiver com a saúde boa. Assim, se for no meio de um tratamento, não é legal, porque você não vai saber se ele parou de comer porque ele está doente, ou se ele parou de comer porque você trocou a alimentação. Entendeu? Uhum. Meu pai parou de mexer com ele por causa disso. Lívia, pode falar, tá? Levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Só comentando aqui, sabe, eu tô fazendo estágio na área de animais silvestres, e assim, o que a veterinária mais atende são aves. Eu tô de cara, uma porque, tipo, a consulta dela demora quase 2 horas,
E é só perguntando ao tutor, ai, o que que você dá? O que que você faz? O que que é isso? E, tipo assim, a maioria dos problemas que os animais lá apresentam é de manejo errado, principalmente voltado para a nutrição, sabe? Então, assim, é uma área que a gente tem que estudar bastante mesmo, entender bastante, porque muita coisa pode ser corrigida através de de observações básicas que é feita na consulta. Eu achei isso muito interessante, sabe? Porque eu não tinha essa visão. Principalmente porque no meu curso, né, eu sou de medicina veterinária, a gente não vê tanto essa parte de biologia, manejo, a gente vê mais doença, clínica. Então, eu tô aprendendo bastante nessa parte aqui com o GES também. Muito legal, fico feliz. A galera que tiver interesse e tal, que gostar, me procura, por favor, eu acho tão legal conversar sobre isso. Então, se vocês quiserem falar, trocar ideia, sabe, de informação mesmo, né? Conhecimento, pode falar, tá, Tayane? Tá, esqueci. Pode me procurar, eu gosto muito de falar, de aprender, né? Então, se tu lembrar aí, Tayane, quiser falar, pode falar. Senão, eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar, né? Pode encerrar. Eu esqueci real que eu ia falar. Vou encerrar aqui.